Imagine só, uma noite comum, mas, de repente, uma palavra mal colocada, e você se vê no meio de um furacão emocional. Isso te soa familiar? Parece que, nos relacionamentos, existem botões que o seu parceiro adora apertar. E se eu te dissesse que o manual para desarmar esses botões foi escrito há mais de 2000 anos? Hoje, não vamos falar de psicologia de revista de celebridades. Vamos mergulhar na mente dos antigos estoicos romanos e descobrir como a filosofia deles pode salvar seus nervos e, talvez, até mesmo seus relacionamentos no século XXI. Prometo, você vai se surpreender com a modernidade desses caras de túnica. Então, quem são os estoicos e por que deveríamos dar ouvidos a eles? Em resumo, eles eram mestres em preservar a serenidade interna, independentemente do que ocorresse lá fora. Imperadores, escravos, generais, o estoicismo era para todos. A ideia principal deles é simples. Não sofremos pelos eventos em si, mas pela nossa opinião sobre eles. Não se trata de se tornar um robô sem emoções. Não. Trata-se de se tornar o piloto das suas emoções, e não um passageiro delas. E agora, vamos ver como aplicar esse superpoder na zona mais turbulenta, no amor e nos relacionamentos. Então, vamos começar pelo sintoma mais conhecido e talvez o mais incompreendido. O primeiro sinal é a perda de memória que realmente interfere na vida diária. Todos nós esquecemos alguma coisa. Isso é absolutamente normal. Esquecer o nome de alguém que você conheceu numa festa. Não se lembrar por que entrou num cômodo. Passar 5 minutos procurando os óculos que estavam o tempo todo na sua cabeça. Familiar, não é? Isso é distração comum, resultado de cansaço ou sobrecarga de informação. Nosso cérebro simplesmente diz: "Ei, me dá um minuto, estou um pouco ocupado aqui." Geralmente, depois de um tempo, você se lembra de tudo, ou uma pequena dica já é suficiente. Mas, na demência precoce, algo completamente diferente acontece. Não se trata de uma falha temporária de acesso à informação. Trata-se de um apagamento completo do arquivo da memória. A pessoa esquece não apenas detalhes, mas eventos inteiros, especialmente os que aconteceram recentemente. Imagine, há 1 hora, você discutiu detalhadamente com sua mãe os planos para o fim de semana, e agora ela liga e com interesse genuíno pergunta: "Nós não falamos sobre o que vamos fazer no sábado?" E ela não está fingindo, ela realmente não se lembra daquela conversa. Para ela, ela simplesmente não existiu. Aqui está outro exemplo claro. Esquecer onde colocou o controle remoto da TV é uma coisa. Mas encontrar esse controle remoto na geladeira e não se lembrar de jeito nenhum como ele foi parar lá, isso é completamente diferente. Isso não é apenas distração, é uma falha na lógica e na memória das próprias ações. O mesmo se aplica a compromissos importantes. Perder uma reunião porque ela sumiu da sua cabeça acontece. Mas esquecer constantemente as consultas médicas, mesmo que anotadas no calendário, ou esquecer de tomar medicamentos que se toma todos os dias no mesmo horário, isso já é um sinal sério. A principal diferença é a seguinte: no envelhecimento normal, você pode esquecer um nome, mas se lembra da pessoa. Na demência, você pode não reconhecer o rosto de um amigo próximo. Você pode fazer a mesma pergunta repetidamente, porque a resposta não permanece na memória nem por 1 minuto. A pessoa começa a depender cada vez mais de anotações ou de lembretes constantes de familiares para coisas que antes fazia automaticamente. Então, a questão principal não é "eu esqueço as coisas", mas sim com que frequência e o que exatamente eu esqueço. Se você ou seu familiar esquece informações importantes e recém-adquiridas, e isso acontece regularmente, atrapalhando o ritmo de vida habitual, esse é o sinal de alerta que merece a mais profunda atenção. Isso não é uma falha momentânea da memória, é o seu desaparecimento gradual. Vamos ao segundo sinal de alerta. Este não se refere tanto à capacidade de recordar o passado, mas sim à de agir no presente.
Estamos a falar das dificuldades em planear e resolver tarefas. No nosso cérebro, existe uma espécie de gerente ou diretor, uma metáfora para as funções executivas. Ele é responsável por nos permitir planear, dividir as tarefas em etapas e executá-las sequencialmente. É precisamente esta função que é afetada das primeiras na demência. Aquilo que antes era uma rotina elementar, de repente, transforma-se numa tarefa esmagadora. Um dos exemplos mais claros é a preparação de refeições. Não se trata de salgar acidentalmente a sopa ou de se distrair e queimar as torradas. Isso pode acontecer a qualquer um. O que se observa é que uma pessoa que durante toda a vida preparou um borscht seguindo a mesma receita, de repente, olha para o repolho e a batata e não sabe o que fazer a seguir. Pode esquecer-se de adicionar um ingrediente essencial, trocar a ordem dos passos ou simplesmente parar a meio, olhando desorientada para a panela. Não é que se tenha distraído, é que perdeu o mapa mental do processo que esteve na sua cabeça durante décadas. Outra área de importância crucial é a das finanças. Uma pessoa que sempre geriu o seu orçamento com rigor e pagou as contas a tempo, de repente, começa a cometer erros graves. Pode pagar a mesma conta 2 vezes ou ignorar completamente outra. Torna-se difícil para ela calcular o troco na loja ou entender um recibo simples. Não é que tenha desaprendido a fazer contas. É que o processo, que consiste em várias etapas, verificar o valor, passar um cheque ou inserir os dados do cartão, confirmar o pagamento, desintegra-se em pedaços desconexos. Isto também se aplica à concentração. Torna-se difícil para a pessoa seguir a trama de um filme ou de um livro. Pode começar a ler uma página e, ao chegar ao fim, já ter esquecido o que estava no início. Mesmo um jogo simples de cartas ou de damas, cujas regras sabia de cor, pode causar dificuldades. Ela não consegue reter na mente as regras, os movimentos do adversário e a sua própria estratégia simultaneamente. É importante entender: um idoso sem demência também pode cometer erros. Pode levar mais tempo para aprender a usar um novo telemóvel ou pedir ajuda para pagar contas online. Isso é normal. No entanto, ele é capaz de aprender e, em última análise, de resolver a tarefa. Uma pessoa com demência em fase inicial confronta-se com uma incapacidade fundamental de estruturar e manter na mente uma sequência de ações. O seu gerente interno simplesmente deixou de funcionar. E isso é muito mais grave do que uma simples desatenção. O terceiro ponto da nossa lista pode parecer particularmente traiçoeiro, pois é fácil confundi-lo com cansaço comum ou simples desatenção. Estamos falando das dificuldades em realizar tarefas habituais, seja em casa, no trabalho ou durante o lazer. Pense nas ações que você realiza no piloto automático todos os dias. Como chegar ao trabalho, como usar o micro-ondas, como enviar um e-mail. Você não precisa pensar em cada passo. Seu corpo e cérebro fazem isso automaticamente. Isso é chamado de memória muscular ou procedural. E é precisamente essa memória que começa a falhar quando a demência se instala. O exemplo mais clássico e triste é quando uma pessoa se perde em um lugar que lhe é familiar. Ela pode ir a uma loja que frequentou nos últimos 20 anos e, no meio do caminho, parar, sem entender onde está ou para onde deve ir. Ou pode pegar o carro para ir à casa de um amigo que mora no quarteirão vizinho e simplesmente se perder. Não é apenas um momento de virar a rua errada. É uma perda completa do sistema de navegação interno para rotas que já estavam memorizadas. O mesmo acontece em casa. A pessoa pode esquecer como usar o controle remoto da TV, que segurou nas mãos milhares de vezes. Pode se aproximar da máquina de lavar e não lembrar qual botão apertar para iniciar a lavagem. Não é porque o aparelho é complicado. É porque a sequência de ações que estava gravada na sua memória simplesmente se apagou. No trabalho, isso se manifesta quando um funcionário, que antes era um profissional exemplar em sua área, de repente começa a ter dificuldades para realizar tarefas básicas.
Um contador pode esquecer como fechar um balanço e um professor como elaborar um plano de aula simples. Eles não se tornaram preguiçosos ou incapazes. O cérebro deles simplesmente perdeu o acesso a habilidades profissionais bem consolidadas. Até hobbies e passatempos são afetados. Uma pessoa que adorava tricotar pode pegar as agulhas e a lã e não lembrar como fazer o primeiro ponto. Um jogador de xadrez apaixonado pode esquecer como o cavalo se move no tabuleiro. Isso é particularmente doloroso, porque o que se perde não é apenas uma habilidade, mas uma fonte de alegria e autorrealização. A principal diferença em relação às mudanças normais do envelhecimento é a seguinte: uma pessoa idosa pode pedir ajuda para entender como usar um novo smartphone ou um programa novo no computador. Já a pessoa com demência começa a precisar de ajuda para realizar tarefas que antes fazia de olhos fechados. Não é um problema em aprender coisas novas. É um problema em reproduzir o que é antigo e bem familiar. E esse é um sinal muito preocupante. Agora, vamos falar sobre um sintoma que pode ser verdadeiramente assustador e perturbador, tanto para a pessoa afetada, quanto para os seus entes queridos. Este é o quarto sinal: a desorientação no tempo e no espaço. Para uma pessoa saudável, a noção de tempo e lugar é uma constante inabalável. Acordamos de manhã e sabemos que dia da semana é, a data, o mês e o ano. Sabemos onde estamos, no nosso apartamento, na nossa cidade, no nosso país. Isso acontece automaticamente. Não precisamos consultar um calendário a cada minuto. Essa informação é como o plano de fundo do nosso sistema operacional mental. Numa pessoa com demência precoce, este plano de fundo começa a ficar distorcido e impreciso. A manifestação mais simples é a confusão com as datas. A pessoa pode estar absolutamente certa de que hoje é terça-feira, quando na verdade já é sexta. Pode esquecer-se de que mês é, ou até da estação do ano. Pode começar a preparar-se para o ano novo em julho, sem realmente entender por que é que todos à sua volta estão surpresos. Com o tempo, essa desorientação agrava-se. A pessoa pode perder a noção do tempo ao longo do dia. Pode acordar de um sono pós-almoço e começar a preparar-se para o trabalho, pensando que é de manhã. Ou, pelo contrário, começar a preparar-se para dormir ao meio-dia. Vive como que fora do fluxo temporal comum, no seu próprio ritmo, um ritmo completamente desorganizado. Um aspecto ainda mais preocupante é a desorientação espacial. Já mencionamos que a pessoa pode perder-se numa rua familiar. Mas aqui estamos a falar de uma perturbação mais profunda. A pessoa pode estar na sua própria sala de estar e, por um instante, esquecer-se de onde está. Pode sair do quarto para o corredor e não conseguir perceber como voltar. Não é apenas esquecimento, é uma perda temporária do mapa mental da sua própria casa. Imagine essa sensação. Abre os olhos e não percebe onde está, nem como chegou ali. Por alguns segundos, pode ser aterrorizante. Agora, imagine que esses momentos se tornam cada vez mais frequentes e duram cada vez mais. A pessoa pode lembrar-se do seu nome, dos seus familiares, mas ao mesmo tempo não compreender absolutamente por que razão está naquela sala específica. Claro, qualquer um de nós pode cometer um lapso e dizer o dia da semana errado. Ou, ao acordar de férias num hotel desconhecido, ficar desorientado por um segundo. A diferença reside na frequência e na profundidade deste estado. Se o seu ente querido confunde regularmente as datas, vive fora da estação do ano correta ou se perde em espaços familiares, isso não é apenas distração. É um sinal de que o seu cérebro deixou de processar corretamente as informações básicas sobre o mundo envolvente. E isso exige atenção médica imediata. O quinto sintoma, muitas vezes, passa despercebido ou é mal interpretado, sendo atribuído a problemas de visão. Na verdade, ele se manifesta como dificuldades na percepção de informações visuais e nas relações espaciais. É crucial entender de imediato. Não se trata de uma piora na acuidade visual da pessoa.
Ela pode fazer um exame com um oftalmologista e o médico confirmará que os olhos estão em perfeito estado. O problema não reside na câmera que capta o mundo, mas sim no processador que interpreta a imagem. Ou seja, a dificuldade está no cérebro. Como isso se manifesta no dia a dia? Um dos sintomas mais frequentes são as dificuldades na leitura. A pessoa pode se queixar de que as letras saltam ou que as linhas se misturam. Ela pode começar a guiar-se com o dedo ao longo da linha para não se perder, mesmo que antes lesse fluentemente. Torna-se difícil para ela mudar o olhar de uma linha para outra. Consequentemente, a leitura, que antes era prazerosa, transforma-se em uma tarefa exaustiva, e a pessoa simplesmente abandona essa atividade. Outro exemplo claro são os problemas com a avaliação de distância e profundidade. A pessoa tem dificuldade em encher um copo d'água sem derramar. Ela pode errar ao colocar uma xícara na mesa. É difícil descer escadas, pois os degraus parecem-lhe planos ou distorcidos, e ela tem medo de cair. Dirigir um carro torna-se especialmente perigoso, pois avaliar a distância do veículo à frente ou a velocidade de um objeto que se aproxima torna-se praticamente impossível. Também podem surgir problemas com o reconhecimento de objetos e rostos. Não, ainda não é o estágio em que a pessoa não reconhece seus familiares. Numa fase inicial, ela pode, por exemplo, olhar para uma cadeira e demorar a entender o que é aquele objeto. Ou, ao ver seu reflexo no espelho, assustar-se por um instante, confundindo-o com um estranho. Isso acontece porque o cérebro não consegue montar corretamente os detalhes visuais individuais, as pernas, o encosto, o assento, em uma imagem única e completa de cadeira. Mais um sintoma específico são as dificuldades em distinguir cores contrastantes. Por exemplo, pode ser difícil para a pessoa ver um interruptor branco em uma parede branca ou encontrar um objeto claro sobre uma toalha de mesa clara. O mundo, para ela, parece perder sua nitidez e contraste. Reitero que todos esses problemas são facilmente atribuídos à visão relacionada à idade ou ao cansaço. Provavelmente precisamos de óculos novos, pensa a família. Mas se os óculos novos não ajudam e a pessoa derrama chá com mais frequência, tropeça em terreno plano e reclama que não consegue ler, é hora de refletir. Possivelmente o problema é muito mais profundo, e os culpados não são os olhos, mas sim o cérebro, que desaprendeu a ver o mundo corretamente. Por último, o sexto sinal. É o que mais frequentemente é notado pelas pessoas próximas, porque atinge a essência da pessoa, a sua personalidade e o seu humor. Estamos a falar de mudanças abruptas e inexplicáveis no caráter e no comportamento. Imagine uma pessoa que conhece há muitos anos. Ela tem os seus próprios hábitos, o seu estilo de comunicação, a sua forma de reagir a diferentes acontecimentos, e de repente, essa pessoa começa a mudar. Não de forma gradual, como acontece com a idade, mas de maneira bastante abrupta e radical. Uma das manifestações mais comuns é a apatia e a perda de interesse pela vida. Uma pessoa que sempre se dedicou à jardinagem com entusiasmo, de repente, abandona o seu jardim. Um apaixonado por futebol deixa de ver os jogos da sua equipa favorita. Uma pessoa sociável e alegre começa a evitar encontros com amigos e familiares, preferindo ficar em casa sozinha. Não é apenas cansaço ou tristeza. Tudo se torna indiferente para ela. Aquela faísca que antes a acendia simplesmente se apaga. Outro extremo é o aparecimento de emoções atípicas. Uma pessoa calma e equilibrada pode tornar-se irritadiça, desconfiada e até agressiva. Pode acusar os entes queridos de roubar os seus pertences, mesmo que tenha sido ela própria a mudá-los de sítio e se tenha esquecido. Pode chorar facilmente por uma bagatela, ou, pelo contrário, rir em situações inadequadas. O seu termostato emocional quebra-se e as reações tornam-se imprevisíveis e inadequadas à situação. Observa-se também frequentemente uma diminuição da autocrítica e do controle sobre o seu próprio comportamento. A pessoa pode deixar de se preocupar com a higiene.
usar roupa suja, sem sequer reparar nisso. Pode começar a dizer coisas inadequadas em público, ou a comportar-se de forma demasiado desinibida, perdendo os seus freios sociais. É como se deixasse de compreender o que é aceitável na sociedade e o que não é. Além disso, pode surgir um aumento da ansiedade e do medo. A pessoa sente-se assustada com novos lugares, novas pessoas, quaisquer alterações na sua rotina habitual. Pode perguntar repetidamente sobre os planos, com medo de ficar sozinha em casa. O mundo, que antes era compreensível e seguro, de repente, torna-se hostil e imprevisível para ela. É importante compreender que qualquer pessoa pode ter um mau humor ou um período de apatia. Mas, no caso da demência, não se trata apenas de um declínio temporário. É uma mudança de personalidade persistente. A pessoa torna-se como que outra. E se olhar para o seu ente querido e cada vez mais se apanhar a pensar: não o reconheço, ele nunca foi assim. Isso não são apenas caprichos da idade. Este pode ser o sexto, e um dos mais evidentes, sinais de que estão a ocorrer alterações graves no seu cérebro. E agora, o ponto mais importante, o momento uau, que pode mudar tudo. Nenhum desses sinais, isoladamente, é um diagnóstico definitivo, mas a sua combinação, a sua manifestação consistente e, principalmente, a diferença em relação ao comportamento anterior da pessoa. Isso sim, é o que deve acender o alerta. O maior erro é pensar: é apenas a velhice. Não. O envelhecimento normal pode nos deixar mais lentos, mas não deve nos privar da nossa essência, da capacidade de pensar e de aproveitar a vida. Compreender isso é um ponto de virada, porque quanto mais cedo você ou seus entes queridos notarem esses sinais e procurarem um médico, maiores serão as chances de retardar o avanço da doença. A medicina moderna não consegue curar a demência, mas pode melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente e proporcionar-lhe mais tempo precioso. O diagnóstico precoce não é uma sentença, é uma oportunidade para agir. Então, para resumir, demência não é apenas esquecimento, é uma disfunção cerebral complexa que se manifesta em dificuldades de planejamento, desorientação espacial, alterações de humor e muito mais. E o mais importante, isso não é normal. Obrigado por assistirem a este vídeo tão importante até o final. Se consideram esta informação útil, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para vocês. Já se depararam com situações semelhantes na vida, seja com vocês mesmos ou com seus familiares? Compartilhem sua experiência nos comentários. Isso pode ser muito útil para outros espectadores.